Quem é que está realmente no comando do barco quando aquelas tempestades pesadas da vida resolvem cair? A vida muitas vezes parece mesmo um mar agitado, né? São obrigações familiares, problemas financeiros, desgastes emocionais, é tanta coisa que, de repente, o foco passa a ser puramente não afundar. Mas a proposta da nossa análise de hoje é outra. É sobre como retomar o leme de verdade. É sobre descobrir que, mesmo com a tempestade desabando lá fora, ainda é totalmente possível escolher a direção. O nosso grande tema hoje é transformando sobrecarga em autocuidado. A ideia aqui é fazer uma jornada bem clara, saindo daquele peso esmagador do sacrifício infinito e chegando a um estado de verdadeira proteção emocional. Através de um caso muito real e documentado, a gente vai desconstruir a ideia de que cuidar de si é um erro e provar que, na verdade, esse é o único caminho possível para a sobrevivência mental e física. Para organizar o nosso pensamento, nós dividimos todo esse material em 6 etapas bem diretas: a Batalha de Regina, o Quarteto Parada Dura, os níveis de proteção emocional, por que o autocuidado não é egoísmo, a urgência da terapia e, para fechar, os passos para recuperar a bússola. Bom, vamos pular direto para o ponto 1, a Batalha da Regina e esse piso gigantesco do cuidado sem limites. A fonte material traz a história do seu Pedro, de 72 anos, ex-pedreiro, que depois de um AVC ficou totalmente acamado. Ele tem 6 filhos, mas a caçula, a Regina, acabou assumindo quase tudo sozinha. E olha, o que a gente vê documentado aqui não é só um cansaço passageiro de fim de semana, é uma paralisação completa de vida. Pensa bem, ela pausou a faculdade de enfermagem, faltando apenas 1 ano, colocando em risco uma bolsa integral suada de 100%. Profissionalmente, abriu mão de 3 dos seus 4 empregos, reduzindo a renda a um único plantão. A vida afetiva e o sonho de voltar para o interior ficaram na gaveta. E a conta física chegou rápido. Dores nas costas terríveis, insônia, crises de choro, ganho de peso e agora até remédio para hipertensão, o losartana. A falta de divisão de tarefas simplesmente empurrou a vida dela para um limite super perigoso. E aí vem a grande pergunta: por que não simplesmente parar ou dividir melhor essa carga toda? É o que a gente vai entender na etapa 2, o bloqueio interno, o famoso Quarteto Parada Dura. O esgotamento de energia é absurdamente real. Só que o problema não é só aquele cansaço físico de trocar fraldas, dar remédio, virar o paciente na cama. A batalha mais pesada de todas acontece do lado de dentro. É um conjunto de forças internas que literalmente drena as baterias e impede a pessoa de pedir ajuda ou de impor qualquer limite. O material chama esse fenômeno de quarteto parada dura. E faz sentido, porque é um ciclo muito bem amarrado. Ele junta a mente, que fica contando histórias trágicas o tempo todo, as emoções difíceis que derrubam a gente, o corpo que começa a pedir arrego com sensações ruins e, por último, a ação, que geralmente acaba sendo desistir dos próprios planos ou ceder à autossabotagem. Trazendo isso para a realidade da Regina, a engrenagem fica muito clara. O pensamento central que não sai da cabeça dela é: se eu cuidar menos, sou má. Ninguém cuida dele como eu. E isso é uma armadilha perfeita. Esse pensamento gera uma culpa esmagadora. E a emoção da culpa logo vira um aperto no peito e dores de cabeça fortíssimas. Qual é a atitude no final da linha? Continuar dizendo sim para tudo que envolve o pai e um não gigantesco para os próprios projetos de vida. O ciclo tranca a Regina numa prisão invisível, bloqueando o autocuidado, porque o cérebro dela entende que se preservar é um ato de crueldade. Aí a gente entra na terceira parte, níveis de proteção emocional. Vamos fazer um contraste bem revelador para entender quem está de fato a salvo do adoecimento mental nessa família. Analisando friamente o risco de adoecer, a tabela não mente. A Regina é disparada quem mais ajuda, entregando 6 dias inteiros da semana, mas tem o nível mais baixo de proteção emocional de todos. É ela quem já está adoecendo. Do outro extremo, a gente tem os irmãos ausentes. Eles não movem uma palha, então estão protegidos fisicamente da exaustão, por mais que a atitude seja super questionável. Mas olha só o caso do irmão Henrique. O Henrique ajuda só um dia e uma noite. Porém, como ele faz isso colocando limites bem firmes, ele mantém uma rotina, o que dá a ele um nível de proteção emocional muito maior. Ele faz a parte dele, mas não deixa a própria saúde mental naufragar. A postura do Henrique se resume muito bem nessa frase direta: eu estou fazendo a minha parte. Se as prioridades não são escolhidas, a vida escolhe por nós. Pode até soar um pouco frio no meio do caos, concorda? Mas é exatamente isso que impede o barco inteiro de ir para o fundo do mar. A saúde mental mora, na grande maioria das vezes, na coragem de colocar um limite no quanto a gente absorve do problema dos outros. Isso nos joga direto no quarto ponto:
autocuidado não é egoísmo. A gente precisa mudar essa mentalidade para ontem. O argumento brilhante que o material usa para quebrar essa culpa vem daquela sabedoria milenar que todo mundo conhece. Ame ao próximo como a si mesmo. Percebe o detalhe? A base dessa máxima mostra que a ação de amar o outro tem como modelo de fábrica o amor por nós mesmos. Cuidar de si não é o oposto do amor, é a fundação dele. O autocuidado funciona literalmente como o combustível do barco. Se não reabastecer, o motor morre, o barco fica à deriva. E quem estava tentando salvar todo mundo vira o próximo a precisar de resgate. Com esse cenário inteiro desenhado, a gente entra na quinta etapa, a urgência da terapia. De verdade, quem é que precisa de ajuda agora? Numa dinâmica familiar toda desequilibrada, é muito comum a gente ficar batendo boca sobre quem causou o problema e quem está pagando o pato. Mas pensa com calma. Numa família com 6 filhos, onde 4 somem, um faz o básico e uma filha absorve absolutamente tudo, ao ponto de ter crise de choro e pressão alta, quem é que precisa sentar naquela cadeira da terapia como se fosse uma emergência médica? A resposta clínica bate o martelo. A terapia, no meio desse furacão, não serve para mudar a atitude dos irmãos folgados. Não serve nem para curar o seu Pedro. A terapia ali é um pronto-socorro dedicado exclusivamente para a pessoa que está sendo sugada até a última gota. O espaço terapêutico é para a Regina, para que ela consiga finalmente aprender a dizer não, enfrente aquele sentimento de culpa e estanque essa hemorragia emocional que está drenando os sonhos dela. E assim, chegamos na sexta e última etapa, recuperando a bússola. Como tirar tudo isso da teoria e transformar em atitude prática? Existem passos muito simples e extremamente necessários para a Regina retomar a vida que ficou no pause. O primeiro é pura logística. Definir dias intocáveis de revezamento, o limite do Henrique precisa virar o modelo. O segundo passo é pegar o telefone e salvar a vaga do último ano de enfermagem antes que a bolsa expire. O terceiro, voltar a fazer renda, reativando os clientes particulares antigos, porque sem independência financeira, fica difícil sair do lugar. E o quarto passo é focar no corpo de novo, arrumar o sono urgente e voltar no médico para monitorar essa pressão alta de perto. A grande sacada que essa história deixa é que saúde mental não significa de jeito nenhum viver sem problemas. A saúde mental acontece de verdade quando a gente consegue alinhar o que fazemos todos os dias com os nossos sonhos e valores mais reais. É a tal da bússola do coração. Pode estar chovendo canivete do lado de fora, mas se os passos diários estiverem indo na direção do nosso crescimento e do autocuidado, a nossa mente se blinda. A gente só precisa recalibrar essa bússola. E é com essa reflexão que a gente amarra os pontos de hoje, considerando todos os pesos que a gente carrega na rotina e os projetos que acabam trancados na gaveta. Se o mar der uma trégua agora, qual é exatamente a primeiríssima atitude que a gente precisa tomar em direção ao nosso próprio resgate? Que essa pergunta fique ecoando por aí. Um abraço e até a próxima análise.